Seja bem-vindo a mais um vídeo da BT Eletrônica. Eu recebi esses spots aqui e dois deles pararam de funcionar e o terceiro está funcionando. Aí o que acontece? Cada um deles custou R$ 25, então eu fui ver se valia a pena tentar consertar, porque o cliente tem vários desses queimados, é um condomínio, e provavelmente vai aparecer mais, então talvez fazendo a manutenção por produção vale a pena. Se for algo rápido, vale a pena, tá? Bom, foi fácil desmontar ele, foi só tirar ele desse invólucro aqui, e com a chave de fenda eu consegui tirar essa lente. Em seguida a gente já chegou nesse circuito, tá? O que eu achei estranho aqui é que é o seguinte, não dá para ver direito, mas aqui tá marcado line e aqui tá marcado neutro. Bom, acontece que pelo padrão ABNT o neutro é o azul, tá? E o line seria o marrom. E aqui ele tá dando a entender o contrário. Só que quando eu abrir, aqui tá escrito line e é o marrom, e aqui tá escrito neutro e é o azul, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha lá, line e neutro, ok? Bom, então o que aconteceu? Teve uma falha da fábrica ao instalar esse acabamento, tá? Tudo bem, essa falha não aconteceu em todos eles. Aconteceu na maioria, mas não em todos. Mas pode ser que seja por isso que tenha queimado, tá? Bom, eu peguei o multímetro, coloquei na escala de diodo, medi a ponte retificadora, medi, aqui tem um diodo aqui também, tá? Medi o diodo e comparei com a ponte retificadora daqui, que desse está funcionando, comparei com a ponte com o diodo. Os dois têm a mesma medida. Mudei para a escala de ohms, voltei e coloquei no fusível, que isso aqui é um fusível, tá? Ó, aqui é um fusível, tá escrito ali, ó, F1. Coloquei o fusível, medi o fusível, ele tá normal, ele tá em curto, ele tá, não tá aberto, tá normal. Isso aqui é um capacitor, aqui tem uma bobina. Os resistores estão dentro do valor, tá? Tem alguns resistores aqui, eles estão dentro do valor. Nos dois aparelhos está dentro do valor, só que eu não consigo medir esse U1. Eu não consigo medir esse U1 aqui, tá? Por quê? Porque ele é um circuito eletrônico, ele não é um componente discreto, ele não é um diodo, ele é um microcontrolador, ele é um regulador de voltagem. Eu não sei direito o que ele é, porque eu ainda não consegui ler o que está escrito em cima dele. Agora eu vou tirar esses parafusos daqui, porque eu não consegui testar os LEDs. Então eu vou tirar esses parafusos, virar o circuito ao contrário e ver o que ele tem por baixo, e volto a falar com vocês, tá? Bom, eu abri aqui tirei os parafusos aqui do circuito. A parte de baixo não tem circuito nenhum. Isso aqui é uma placa de alumínio que ela serve como dissipador, tá? A única coisa que tem embaixo é o capacitor, e a gente já sabe que ele tá bom, ele não tá estufado, tá? Bom, vamos voltar aqui então. Voltando aqui para a parte de cima, eu não consegui testar os LEDs, tá? Que foi a única coisa que eu não consegui testar. Mas por quê? Porque os contatos dos LEDs, eles estão na parte de baixo do componente. E para acessar a parte de baixo eu tenho que seguir as trilhas ou descascar o isolamento aqui, descascar a tinta da trilha, para conseguir na escala de diodo, colocar na escala de diodo e tentar ver se eu consigo fazer o LED acender. Eu acho que não vai acender, porque normalmente esses LEDs aqui eles funcionam com 3 volts. Depende do projeto, tá? Isso não é um padrão. Não vai falar que todo LED de lâmpada é 3 volts, que não é assim. Uma outra coisa que eu aconselho você a fazer, com cuidado, seria você ligar isso aqui na tomada de 110 ou 220, que ele é bivolt, tá? Você liga ele na tomada, respeitando o fase e o neutro,
tá? E aí você vai medindo as voltagens no circuito. Nessa aqui, ela tá fazendo um zumbido, ela tá fazendo um chiado de mais ou menos 15 kHz. E eu não entendi direito ainda o que pode estar fazendo esse chiado. Ligando a lâmpada, você vai na tomada, você vai ver qual é o componente que está chiando. Se ele está chiando em 15 kHz, muito provavelmente é o chip, tá? Aí, se for o chip, como é que a gente resolve isso? Você pode ver outro spot que tiver com alguma outra falha, verificar se é o chip desse spot que está com defeito e trocar o chip desse para esse, tá? Você troca o chip de um para o outro. Vamos continuar com essa aula. Então eu estou mostrando aqui um LED driver, tá? E o modelo dele é de 24 watts, ele é bivolt. Ele tem uma saída de 72 a 88 volts por 300 mA, mais ou menos 5%. Tá legal. Bom, então, um holofote, tá? Ele tem uns 40 por 40 ou 30 por 30, mais ou menos isso. Mas ele é dos grandes, tá? Eu vou mostrar aqui o driver dele, tá? O driver dele não tem muito segredo, é o mesmo esquema dos outros. Eu vou tirar uma foto, aí eu vou identificar melhor, mas assim, aqui é o fusível, tá? A ponte retificadora de diodos são esses 4 diodos aqui, um capacitor para diminuir o ripple, um outro diodo aqui, um outro capacitor aqui, o transformador tipo driver, 2 resistores aqui e o CI regulador de voltagem. Eu vou identificar qual é esse regulador e mostro o modelo dele para vocês, tá? É claro que essa luminária ela tá com defeito também, então eu tirei a parte traseira. Ela não tem nenhum circuito aqui, aqui é uma placa de fixação. Ela tem um plástico branco para fazer o fundo, uma parte aqui uma parte de plástico para difusão e mais uma tela branca aqui para proteção, tá? Os LEDs ficam todos espalhados ao redor. É uma fita de LED, ok? E esse aqui é o contato. Ele quebrou na hora que eu abri. Aqui é a parte negativa, tá? Ali seria a parte negativa. E aqui a parte positiva. Bom, esse é o final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião. Deixe um like também. Ela é muito importante para nós.